Amigos da Rádio Difusora, está no ar mais uma entrevista especial em nossa programação, nas plataformas digitais e também pela 890 Rádio Difusora, rádio que faz amigos. Pois é, estamos no inverno, apesar da temperatura um pouco mais alta, e estamos aí já ultrapassando pelo menos 4 meses do início desta epidemia do novo coronavírus. Sempre na busca de respostas. E nesse momento, nesta etapa, alguns questionamentos começam a ser feitos do que foi desenvolvido lá no início. Será que foi o ideal ter feito o isolamento, ter fechado tudo, ainda em meados de março, sabendo que o frio é agora e que eventualmente poderíamos ter problemas com internações e ocupação de leitos? O que deu certo, o que deu errado? Porque Bento Gonçalves, né, sempre propagou ser uma das cidades que melhor se preparou para enfrentar o coronavírus. Mas são 2 semanas já que estamos em uma bandeira vermelha, onde há restrições rígidas. Por que motivo? A população é o modelo de distanciamento, onde, né, as políticas públicas foram assertivas ou não. É por isso que nós convidamos para uma entrevista aqui. Já são 45 dias que não está mais na função de secretário municipal de saúde da Prefeitura de Bento Gonçalves, o Diogo Segabinazzi Siqueira, que sempre foi, né, um dos braços direitos aí do próprio prefeito Guilherme Pazin nesse enfrentamento, e que há 45 dias deixou a função. Mas essa pergunta começou a ser feita agora. Será que fechamos muito cedo para ter que eventualmente fechar de novo agora? Enfim, já se sabe o que deu certo e o que deu errado, Diogo. Obrigado aí por aceitar, né, essa entrevista à Rádio Difusora. Bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Difusora. Eu tenho total convicção, certeza que Bento Gonçalves não é uma das cidades mais bem preparadas. Eu arrisco dizer que Bento Gonçalves talvez seja realmente a cidade melhor preparada do Brasil inteiro no enfrentamento do coronavírus. Aquele fechamento lá no início, em março, eu realmente acredito, a população estava muito assustada, ninguém sabia exatamente o que era o coronavírus. E é lógico, agora a gente chegando em julho, é muito fácil a gente olhar lá para trás e a gente ter opinião própria. Todo mundo tem a própria opinião, mas é muito mais fácil agora a gente tomar uma decisão do que no início. No início ninguém sabia o que era o coronavírus, ninguém sabia a gravidade dele, ninguém sabia se ia matar pessoas, se a gente teria condições de atender a todo mundo. E realmente, Felipe, eu vejo que aquele fechamento foi essencial para Bento Gonçalves. Quando a gente dizia que Bento Gonçalves era a cidade melhor preparada do Brasil inteiro, é porque a gente foi o primeiro município a pensar em construir um hospital. Quando a comunidade inteira, toda a sociedade civil de Bento Gonçalves, voluntários, pedreiros, pintores, cidadãos comuns normais, foram ajudar a construir um hospital, e foram mais de 400 pessoas, Felipe, que foram se dedicar a construir 40 leitos de internação para o coronavírus. Aquele momento foi histórico para Bento Gonçalves. A gente não teria condições de enfrentar o coronavírus se a gente não tivesse feito aquela parada e não tivesse reequipado todo o Hospital Tacchini e construído um novo hospital, que é o hospital que está em cima da UPA. Nós construímos 40 leitos, a gente passou de 23 leitos de UTI no Hospital Tacchini para 50 leitos, e comprou equipamento, alugou equipamento, contratou gente, o hospital se organizou, todo mundo acabou ajudando de uma forma ou de outra, e tudo isso foi fundamental. Eu realmente vejo que se a gente não chegasse nesse momento com esses leitos a mais, a gente não teria onde colocar os pacientes normais que estariam sendo internados hoje. Hoje, para ter uma ideia, para o nosso cidadão de Bento Gonçalves ter uma ideia, nós temos hoje 51 pacientes com coronavírus internados. Hoje, internação hospitalar, são 51 pacientes. Não é um número baixo. Realmente é uma gravidade, é algo realmente necessário que foi feito naquele momento. E é lógico, a gente sabe que quando a gente fez aquela operação toda para construir um hospital, se equipar, a gente pensava naquele momento que a gente teria total autonomia para trabalhar durante o inverno. Foi para isso que a gente se preparou, foi uma decisão do próprio STF que os municípios teriam autonomia para gerenciar o próprio processo do coronavírus, e foi aquilo que a gente fez.
Foi no momento mais difícil, a gente tomou uma decisão difícil e realmente eu vejo, é muito mais fácil agora tomar uma decisão e a gente questionar uma decisão que foi tomada lá atrás. Sim. Mas foi algo que foi feito com muito esforço, com muito conhecimento técnico de toda a equipe e foi fundamental. O que eu vejo também, Felipe? Importante. Nossa, desculpe, secretário, só vou lhe interromper rapidamente, eu não gosto de fazer isso, mas que o senhor falou de internação, e só para não deixar ali o assunto, alguns, inclusive empresários, né, que têm defendido a economia, e isso é natural, né, nós sabemos que é importante a economia caminhar junto com a saúde, têm dito, olha, em épocas anteriores, quando não existia o coronavírus, a ocupação do sistema de saúde ela era maior do que agora. É verdade isso? O senhor tem dados anteriores? Nós não conseguimos esses dados até agora. Percentualmente, sim. A gente trabalha no inverno, todos os invernos, Felipe, e eu sofri muito na pele por causa disso, porque eu era o gestor da saúde, e quem sofria muito eram as famílias, quando a gente não tinha vaga de UTI. Hoje nós duplicamos a quantidade de UTI aqui em Bento. A gente conseguiu fazer isso. Passou de 23 para 50 vagas. O estado inteiro praticamente duplicou o número de vagas de UTI. Então, logicamente, facilitou um pouco mais agora a internação dos pacientes. Mas é importante a gente referir uma situação. O coronavírus só houve uma mobilização mundial. Eu não falo de Bento, Felipe, e é um questionamento meu, na verdade. A gente sempre teve problemas de leito. Agora, a diferença que acontece com o coronavírus é que realmente é uma doença que afeta todo mundo. Ele não vai afetar apenas o paciente do SUS, ele vai afetar o cidadão de classe baixa, classe média e classe alta. E se não houver leito suficiente para qualquer sistema público ou privado, vai haver um colapso. É por isso que houve essa mobilização mundial em torno do coronavírus. A gente não vê, obviamente, para resolver o problema de cólera, malária, dengue na Europa, porque não existe esse tipo de situação. Então, existe uma mobilização mundial para a gente tratar do coronavírus, achar uma vacina, a gente reestruturar toda a rede hospitalar. Então, é lógico, se a gente vai comparar percentualmente, a gente hoje tem mais vagas sobrando do que um ano atrás. Mas, ao mesmo tempo, é importante, não é uma questão de briga entre economia e saúde. Particularmente, eu vejo que o sistema de bandeiras do Estado, ele é difícil de implementar, ninguém entende os parâmetros das bandeiras do governo, e dificilmente a população vai seguir de uma maneira rígida esse controle por bandeiras vermelha, amarela ou preta. Isso aí não está funcionando. Então, é lógico, a gente estava preparado para uma situação onde Bento Gonçalves iria conseguir ter uma gerência total no sistema de saúde próprio. Como o governo inventou essa situação das bandeiras, que no início pode ter parecido muito uma boa ideia, dividir o Estado em regiões, isso pode ter funcionado bem na primeira semana, no primeiro mês, mas hoje não tem mais eficácia. A gente vê as pessoas saindo de Bento Gonçalves, indo a Bento Gonçalves, indo ao interior, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, e é lógico, a gente tem que respeitar as pessoas que estão idosas, o cidadão normal em casa, o cidadão que tem que trabalhar, ele precisa trabalhar, mas com os devidos cuidados, usando álcool gel, usando máscara. Mas o que eu vejo, temos estrutura hospitalar que foi construído lá atrás, que foi um esforço de toda a comunidade, e isso preparou Bento Gonçalves. Agora, a gente não pode ser punido pelo Estado, que é o ente das três esferas, municipal, estadual e federal. Vou contar um dado, Felipe. O município hoje corresponde por 51% de toda a arrecadação do pagamento da saúde de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, a prefeitura, paga 51% de toda a saúde. A gente vai ter 6% do Estado e os outros 43%, 44% quem paga é o governo federal. Eu vou falar mais uma vez. A prefeitura paga 51% de toda a saúde de Bento Gonçalves, o governo federal colabora com 43% e 6% quem colabora é o Estado. E o Estado é quem está dizendo que nós devemos ficar fechados. É o Estado quem está dizendo que a gente não tem condições para manter o Estado aberto. Então, a gente vai passar praticamente o inverno inteiro fechado com esse sistema de bandeiras e sendo culpado pelo ente que menos colabora com a saúde. É que nem o cidadão que está em casa, que tem uma empresa, se ele tiver 3 funcionários, 2 trabalham quase 90%, trabalham mais de 90% para manter a empresa aberta, e aí aquele empregado que colabora com 6% está dando todas as ordens e está tomando as rédeas da empresa. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo.
E é óbvio que a população não aguenta mais esse sistema, porque realmente está vendo. O ente que menos colabora é quem está tentando mandar na vida social de todo cidadão gaúcho. É por isso que não vai funcionar um sistema desses. E é lógico que todo cidadão, toda a sociedade está revoltada com isso. Nenhum prefeito está aceitando mais esse sistema, porque realmente não está funcionando. Então, eu realmente vejo, deve haver uma mudança, tem que haver uma mudança, não é uma situação de ser, deve haver uma mudança no sistema de bandeiras. Se não está funcionando até agora, não vai funcionar no mês que vem, daqui 2 meses. Bem, claro que talvez a avaliação final de tudo o que acontece, ela será quando encerrar essa pandemia, e nós esperamos que não demore, né? Ex-secretário Diogo Siqueira, que gentilmente aqui aceita o convite, e eu ia lhe perguntar, né, sobre o modelo de bandeiras. O senhor saiu já há 45 dias da função, e naquela época transcorria aí talvez aproximadamente 6, 7 semanas do modelo, né? Hoje nós estamos com 11 semanas, né? E aí tornou um abre e fecha e tornou um enfrentamento, né? Saúde e economia. Mas há um receio agora até de uma possibilidade de fechamento total outra vez. O que o senhor acha, né? Se isso voltasse a acontecer, teria clima para fechar tudo de novo, e literalmente tudo, né? Ficando apenas o essencial? Eu acho muito difícil, Felipe. Eu defendo aquela velha máxima do coronavírus. O que a gente está vendo dos falecimentos, dos óbitos? É o paciente idoso, é o cidadão que tem comorbidade, é o paciente que está com diabetes, está com uma hipertensão grave, com um problema cardíaco grave, é o paciente que tem um problema oncológico que debilita a saúde do paciente, é o paciente com obesidade mórbida, que está tendo grande dificuldade para tratar. A gente está tendo já um perfil, não só em Bento, mas no mundo inteiro. Está muito claro isso, é o paciente realmente que tem problema. Esse cidadão, ele tem que se cuidar. Enquanto não houver vacina, esse cidadão ele realmente está em risco. Não adianta a gente ficar inventando, dizendo coisa diferente. É uma realidade só. Agora, o cidadão normal ele precisa trabalhar. Aquele cidadão que tem uma empresa, ele precisa dar a volta, porque no final do mês ele não vai conseguir manter a empresa aberta. Então, não é uma questão da gente tentar brigar entre economia. Perdão, eu estou com o celular, Felipe, então vai tudo ao mesmo tempo. Não é uma briga entre economia e saúde. A gente precisa entender que a gente necessita trabalhar com os dois eixos ao mesmo tempo. E isso que eu acho que realmente é o que importa. Nós não podemos tentar copiar um sistema europeu de primeiro mundo. Nós não somos uma Inglaterra, a gente não é uma Suécia, a gente não é uma França que a gente pode fechar as empresas, o governo tem uma reserva gigantesca de recursos, tem empresas extremamente fortes. A gente vive em uma sociedade onde muitas pessoas necessitam de Bolsa Família, muitas pessoas precisaram utilizar o benefício do governo de R$600 e para tentar manter o final do mês. Muitas empresas precisaram ingressar no sistema para pagamento de salário dos funcionários, baixar horas dos funcionários, baixar salário, porque realmente não tinham condições. Então, a gente não vive num país onde as pessoas têm uma reserva financeira muito grande. As pessoas realmente, muita gente vive para o final do mês. Tem uma empresa que, se não receber dinheiro esse mês, não vai conseguir pagar as contas no mês que vem. Então, a gente tem que entender que a realidade brasileira não é uma realidade da OMS, que vive em Genebra, que vive lá na Suíça. A gente tem que entender que a realidade brasileira é completamente diferente. E Bento Gonçalves é uma cidade empreendedora, mas também tem eixos da nossa economia que sofrem muito. Os restaurantes estão sofrendo, o comércio está sofrendo, o turismo sofre também. É óbvio que a gente tem que ter as duas linhas de trabalho. A gente não pode fechar toda a sociedade achando que a gente vai resolver todos os problemas. A saúde sempre sofreu durante o inverno. As pessoas esquecem disso. Quem é gestor parece que esquece que a saúde, todo inverno, a gente tem uma tremenda dificuldade. E eu nunca vi a mídia brasileira se importar com esse problema. Parece que muitas vezes é um problema pontual só de uma que outra cidade, mas não. Todo o estado sofreu no inverno. A gente sempre sofreu com falta de leitos. A gente ia para Porto Alegre, a gente brigava com o governador, brigava com a regulação do estado, e agora a gente está tendo essa preocupação generalizada
Então, realmente, não é uma questão de crítica sobre isso, mas a gente tem que entender que a saúde se faz no dia a dia. Eu falo muito, Felipe, e eu acho que Bento Gonçalves tem uma sociedade extremamente inteligente. A gente nunca se preocupou em querer fazer estádio novo nos últimos anos. A gente buscou fazer um sistema de saúde bom para quando a gente tivesse uma pandemia. E foi isso que aconteceu. Nenhum paciente, Felipe, vai morrer por falta de atendimento. E a gente sempre falou isso. A gente sempre bateu no peito sobre isso. A gente batia na mesa quando dizia que a gente ia ter uma estrutura fantástica. E hoje nós temos uma estrutura fantástica onde a gente não se preocupa com respirador, a gente não se preocupa com falta de leito, a gente não se preocupa com falta de internação normal e de enfermagem. A gente consegue equipar toda essa estrutura e manter a nossa população e de toda a região com tranquilidade. Por isso que às vezes eu fico um pouco indignado, Felipe, quando vem uma decisão de cima para baixo que não entende o que está acontecendo na realidade de cada cidade, que é onde realmente está o problema e é onde as pessoas estão trabalhando para resolver esses problemas. Bento, eu digo que é uma das melhores cidades do Brasil, porque realmente toda a sociedade se envolveu nesse problema. Quando a gente pediu a ajuda da sociedade, todo mundo veio ajudar. E isso vai entrar para a história, Felipe. Uma das únicas cidades do Brasil inteiro que não esperou pelo governo estadual e nem pelo governo federal para se virar e resolver o próprio problema. Bem, eu queria abordar mais uma questão aqui. Diogo Siqueira, ex-secretário de Saúde de Bento Gonçalves. Hoje, o município aí ultrapassou 1.800 casos e 1.610 já recuperados, quer dizer, em torno de 160 ativos, né? Há um número controlado nesse sentido. E há mais casos porque o município está fazendo muito mais testes que outros, né? E a procura também por testes particulares, isso está muito claro. Mas são 51 óbitos. E isso tem chamado a atenção, né? É um número mais alto, inclusive, que Caxias, aí, que está próximo dos 30, ou estava numa das últimas atualizações, e a gente sabe que há um documento denominado Orientações para o Preenchimento da Declaração de Óbito no contexto da Covid-19, que os médicos têm que seguir, né? Inclusive já fizemos matéria especial a respeito, que diz lá, né, que o médico deve atestar o óbito quando causou a doença, o Covid-19, assumiu ter causado ou contribuiu para a morte. E isso tem trazido, claro que em nenhum momento é um menosprezo aqui, né, ao novo coronavírus, na verdade estamos enfrentando e sabemos da gravidade, mas esse protocolo, né, do óbito, ele tem trazido mais de uma interpretação muitas vezes, e não há um 100% de clareza, né? Tivemos um exemplo agora, dias atrás, aí, com o prefeito de Veranópolis, que atendeu também um paciente lá como médico e questionou. Aliás, Bento já questionou um paciente e acabou sendo revisado essa situação. Como é que o senhor analisa, né, depois de todo esse período aí, analisando, né, estudos, analisando números, quem olha de fora se assusta com os óbitos de Bento. Será que de fato é tudo isso? Pode haver uma nova revisão? Estamos errando em algum momento no tratamento final, lá na UTI, onde o paciente já chega com gravidade? Que análise o senhor faz também, Diogo? Pergunta interessante, Felipe. É uma doença nova. Então, a gente vai analisar esses dados, acho que daqui a um ano, como tu falaste antes, Felipe. A gente vai ter uma noção realmente do que aconteceu daqui a um ano, 2 anos, quando a gente estudar tudo o que aconteceu na pandemia. Os óbitos que a gente teve em Bento foram 51 óbitos, eu estava olhando também os dados de ontem. A gente já teve um número já considerável. Não é, a doença é realmente grave. O cidadão que tem problema, realmente ela é grave. E ela arrebenta o cidadão. Ela vai destruir o pulmão de quem tem um pouco mais de debilidade, quem não consegue se recuperar no primeiro momento. E ela vai deixar esse cidadão internado dentro de uma UTI por um mês tranquilamente e ele vai sofrer durante o mês inteiro. É uma doença realmente grave e que geralmente causa tem uma severidade muito grande no tratamento desse cidadão. Ele sofre durante a doença. Então não é simples não. Agora o que eu vejo assim, a situação do coronavírus, por que ele vai afetar o paciente debilitado? Ele, na verdade, não morreu de coronavírus. Ele pode ter morrido do coronavírus, ele pode ter evoluído a doença dele. Vulgarmente, algum cidadão pode dizer, tá, mas é tipo um empurrão que vai acontecer nesse cidadão. É mais ou menos isso. O cidadão ele vai acabar tendo a doença dele natural, que ele já tinha antes, ela vai ser
evoluída, vai avançar essa gravidade dessa própria doença. O paciente ele não vai estar respirando bem com o coronavírus. Ele não vai ter uma circulação sanguínea com oxigênio. Ele vai começar a afetar seus órgãos, ele não vai ter mais uma resposta imunológica, porque vai estar toda a imunidade dele tentando recuperar contra um vírus, e aquela doença que já existia, ela vai se alastrar muito mais rápido. Então, geralmente é isso que acontece com o coronavírus. Agora, a questão de medicamentos, Bento foi uma das primeiras cidades do Brasil a ingressar no sistema do estudo da hidroxicloroquina dentro do Hospital Tacchini. E a gente usa também dentro da UPA. Existe um número, um percentual de letalidade da doença. A gente está dentro do percentual da OMS. A gente está vendo que está muito parecido com a grande maioria dos países. E a gente teve um dado importante, a gente lembrar o nosso cidadão de Bento. Bento, a gente teve alguns surtos iniciais, principalmente na indústria moveleira. A gente teve também dentro de um frigorífico que não é de Bento Gonçalves, mas que contribuiu muito para que a gente tivesse uma evolução muito rápida na contaminação dos nossos cidadãos. Isso que realmente foi que transformou Bento numa das primeiras cidades do estado rapidinho. A gente teve Marau, teve Lajeado, e a gente já passou essas cidades, e com certeza as cidades maiores vão acabar passando Bento Gonçalves, principalmente as cidades que têm uma aglomeração maior de cidadãos. Bento é diferente de Uruguaiana, é diferente de São Gabriel, é diferente de Cachoeiro do Sul, de Pelotas, que são cidades com tamanho parecido, mas que não têm uma condensação muito grande de cidadãos. As pessoas vivem mais afastadas, não tem indústria, não tem empresas que acabem aglomerando as pessoas, e isso, obviamente, acaba facilitando para essas cidades. Mas, naturalmente, as cidades onde existe uma troca de pessoas muito grande, e Bento Gonçalves está numa região urbana, numa conurbação, numa região metropolitana, que é de Caxias do Sul, a gente vai ter essa troca de pessoas muito rápido. E isso facilita muito a contaminação. Então, a gente teve esse primeiro ponto. A gente chegou muito rapidamente num número grande de pacientes e também, logicamente, na questão de óbitos. Nós temos bastante pacientes, um número grande de pacientes internados. Também, obviamente, a gente sabe, se a gente vai pegar uma média de pacientes internados que vão vir a óbito, isso vai acontecer no mundo inteiro. A doença é grave. Então, a gente já pode ter uma estimativa também que, obviamente, os óbitos, infelizmente, vão aumentar também. Mas é lógico, nenhum paciente vai vir a óbito por falta de atendimento, mas sim pela gravidade da doença. Enquanto nós não tivermos uma vacina, a gente tem que ter ainda os cuidados. A doença não é fácil de tratar e a gente tem que ter os cuidados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter as pessoas no trabalho. Não dá para parar tudo e a gente pensar que daqui a um ano a gente vai voltar normalmente à vida. Não, a gente tem que, aos poucos, ir reativando tudo e brigando por isso também. Como sociedade, a gente precisa manter o bom senso, cuidados e, ao mesmo tempo, a gente tem que ler o máximo possível do que está acontecendo no mundo inteiro. A gente pode copiar exemplos bons, que foi o que a gente fez aqui em Bento Gonçalves. Quando a sociedade toda escolheu testar o máximo de pacientes, a gente sabia que poderia ser punido por causa disso. A gente sabia que poderia aparecer muito mais casos. E quem é de fora vai dizer, tá, mas Bento Gonçalves é uma contaminação só. Não, a gente testa praticamente todo o paciente que vai ser atendido dentro da Tacchini e dentro da UPA. A gente vai buscar esses pacientes, a gente vai ligar para eles, a gente vai fazer o monitoramento deles, a gente vai levar esse cidadão até a unidade básica dele e vai testar esse cidadão. E isso é importante porque a gente tem uma realidade muito clara do que está acontecendo com o nosso município, Felipe. São vários dados que a gente tem e, obviamente, isso facilita para quem está na gestão. Eu não estou mais hoje, o prefeito Pazinho está lá, está fazendo um trabalho maravilhoso e isso, com certeza, facilita o dia a dia dele. Mas é lógico, quem toma a decisão não é fácil. É muito mais fácil quem está fora, às vezes, apenas ter uma ideia, tentar criticar. Isso realmente é muito mais fácil. É muito mais fácil ser um engenheiro de uma obra pronta do que ter que se esforçar lá, planejar, estudar o que está acontecendo e tomar uma decisão sabendo que muita gente não vai gostar dessa decisão. Isso realmente é difícil. Tá bem. Diogo Siqueira, ex-secretário de Saúde aqui de Bento Gonçalves, há 45 dias não está mais no cargo, mas agradecemos a gentileza, é importante essa entrevista, porque aqui está sendo avaliado algumas decisões tomadas ainda lá atrás, passando esses mais de 4 meses, né, da pandemia do novo coronavírus. Obrigado aí pela sua entrevista, saúde e um bom dia, uma boa tarde, Diogo.
Obrigado, Felipe. Um grande abraço a todos os amigos da Difusora, um grande abraço a todos os nossos cidadãos de Bento e um grande abraço a toda a nossa equipe da saúde que ainda está trabalhando lá no dia a dia e que está tentando fazer o melhor possível para todo mundo. Não é fácil, a gente sabe que não são escolhas fáceis, não são são dias muito complicados e a gente precisa ter bom senso e paciência. A gente vai passar por essa, a gente vai vencer o coronavírus e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter uma tranquilidade e uma vitória no nosso dia a dia de trabalho, como a gente sempre teve. Então, grande abraço a todos e uma boa semana.